Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda a compartilhar a palavra com mais pessoas. Seja abençoado ouvindo esse episódio. Sejam bem-vindos ao canal Deus e Débora, o canal das boas notícias. Hoje nós vamos falar sobre como lidar com os incrédulos, né? Lidar com as pessoas que elas não conhecem aquilo que você conhece. E, gente, para esse assunto é necessário muita sabedoria, porque às vezes a gente perde mesmo assim, né? O controle e o domínio próprio e acaba se estressando ali com as pessoas que não entendem. E eu acredito que a forma como a gente lida também com quem não sabe revela o quão profundo o amor está fluindo em nós. O quão nós estamos realmente entendendo o amor de Cristo. Porque fala sobre a gente também, né? E olha só, o primeiro verso que eu quero compartilhar com você se encontra lá em João 1:11, que diz assim: Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ou seja, Jesus passou por rejeição. Né? Ele passou também por essa situação. E muitas vezes nós vamos pregar o evangelho, seja com palavras ou com nossas próprias atitudes, e nós somos rejeitados. E fique feliz porque isso faz parte. Se não está acontecendo, bom, avalie sua saúde espiritual. E olha só, Jesus ele passou por isso, então naturalmente nós também vamos passar. A gente precisa também entender o coração do incrédulo, né? E eu separei só 3 pontos aqui. Que primeiro, muitos dos incrédulos, das pessoas que não conhecem, né, o que você vive, não está rejeitando você especificamente, mas é a ideia realmente, mas a ideia de Deus que foi mal apresentada a eles. Então, as pessoas têm diversas experiências, a gente precisa sair desse lugar de que nem todo mundo é Débora, né? E realmente de Débora só tem eu. Mas assim, algumas pessoas vão pensar muitas coisas parecidas comigo, mas tem os pensamentos divergentes e a gente precisa entender isso e respeitar. Eu gosto sempre de trazer à mente, né? Quando uma pessoa chega para mim e diz: Débora, pelo amor de Deus, eu não aguento. Quando é um familiar que é mais difícil, que é mais próximo, né? Tem mais intimidade. Ai, mas essa pessoa não entende, né? Ai, como é que é difícil isso. E assim, gente, eu gosto de lembrar como foi sua conversão. Pare e pense um pouco, veja como foi, se alguém ficou te pressionando, se alguém ficou dizendo: você não faz isso, mas porque você não faz aquilo, você também não vai para a igreja. Então, assim, lembra, não foi isso que te convenceu, né? A minha conversão, pelo menos, eu estava dentro de um banheiro e ali eu clamei ao Senhor para que me ajudasse. Eu disse a Ele que não era mais na força do meu braço e que Ele me ajudasse, que eu estava ali já entrando quase numa depressão. Então, sabe, quando você se converteu, foi um convencimento que aconteceu internamente em você. E aí a gente precisa entender que cada pessoa tem o seu tempo, que cada pessoa tem, né, suas experiências. E a gente precisa respeitar isso. O segundo ponto é que algumas pessoas elas têm feridas religiosas, né? São traumas com igrejas, né? Ou foram ensinados a não crer. Então é sempre realmente olhar para o passado. Algumas pessoas têm essas feridas, né? Que eu não quero mais ver igreja porque ali eu me decepcionei com o pastor, eu me decepcionei com aquela pessoa, com aquele líder. Então, pronto, aí você vai orar, obviamente. Cada situação, gente, não tem como dar uma resposta pronta. Mas entenda que toda situação, se você orar, né, se você permitir que o Espírito Santo trate isso em você e te mostre as respostas, você vai sim saber como agir e vai ter êxito, né, na semente que você vai plantar naquela pessoa. E o terceiro ponto é que alguns simplesmente amam o mundo mais do que a verdade. Então, assim, são várias situações, né? E eu peço a Deus que sempre me ajude, porque tem pessoas realmente que conhecem, sabem, estudaram a palavra, entendem, né? Mas é a opção da pessoa. É triste, Débora. Você continua orando. Continue orando, porque a oração, eu acredito que é a forma mais segura e eficaz de você ter resultados. Por quê? A oração, primeiramente, te aproxima de Deus. Seja qual for o pedido que você está levando a Ele ou o assunto. né? E te traz paz porque você não fica tentando convencer o outro. Gente, é muito chato,
A pessoa tem a opinião dela. Acho que a maturidade, ela traz ouvidos mais aguçados, que é a gente escutar mesmo o outro, e por mais que o outro pense diferente, por mais até que o outro tenha uma religião totalmente diferente, escuta, é a pessoa, é a forma como ela crê, e isso não, por que isso está te ferindo, sabe? Uma coisa é certa, você pode ficar triste, sim, a pessoa não conhece, não tem essa paz que eu tenho, tudo bem, mas você ficar revoltado, com raiva, você está querendo provar para quem, né? Se você já crê, a fé é sua, ela é individual, é a sua fé. Então vive para Deus, que eu tenho certeza que você vivendo para Deus, estando com Ele, o seu testemunho de vida vai ser muito mais forte do que você está tentando convencer as pessoas, né? E você tem que entender também, eu gosto muito desse verso, lá em 2 Coríntios 4,4 diz assim, ó, o Deus desta era cegou o entendimento dos incrédulos. Então assim, gente, o que tem de ideia errada, né, vendida no mundo, são muitas. Eu digo porque quando eu não tinha o entendimento da palavra de Deus, enquanto meus olhos não eram abertos para a verdade, eu acreditava em muita coisa, sabe? Ai não, porque a mulher não precisa não de um homem, para quê? Então assim, eu tinha aqueles entendimentos das ideias, né, e teorias que o mundo vendia. Então, uma sugestão que eu te dou é pegar toda a teoria e põe à prova, vê se aquilo ali tem fundamento, vê as consequências daquilo ali. Analisa um pouco. Eu já tinha um pouco esse pensamento de, mas por que isso é assim? Sabe, é bom a gente se questionar. Não é diferente com a palavra, você pode fazer também, Deus vai te responder, sabe? Então, o Deus deste século, né, o diabo, o Satanás, existe realmente uma força maligna, né, dentro dessas teorias que corrompem os homens, que destroem os homens? Sim, existe. Então, esses entendimentos errados. Às vezes a gente carrega, tipo, sei lá, quando você era pequeno, sua avó dizia assim, não pode tomar suco de manga e leite, né? Que senão você morre, ou sei lá, não pode deixar a sandália virada. Então, existem alguns conceitos que a gente aprende desde pequeno que tá ali. Gente, é um negócio tão forte que depois que eu descobri que nem tudo que me ensinaram é verdade, eu comecei a questionar tudo. Sabe por quê? Porque quando você começa a questionar tudo, uma hora você encontra a verdade. A verdade, ela não tem problema de ser questionada. Você pode questionar ela. Pode ir lá, busque, questione, veja se é mesmo. Porque você vai encontrar, né? E bem-aventurado aquele que encontra a verdade. Porque depois que você encontra, você diz, é isso mesmo, é a verdade. Quando a gente encontra a verdade, a gente é verdadeiramente liberto, né? Quando você encontra a verdade, olhe, não tem outro caminho, o caminho é a verdade. E olha só, qual deve ser a sua postura então em relação aos incrédulos, né? As pessoas que não entendem o que você entende. Primeiro, paciência e mansidão. Olha só, você pode aí treinar um fruto, né? Um fruto que é paciência e mansidão. 1 Pedro 3,15 diz assim, sejam sempre preparados para responder com mansidão e respeito. Então, sempre que alguém perguntar, responde com mansidão. Eu gosto muito de assistir os debates, né, da Rádio FM, os debates que tem com Tassos. E você, com César Cavalcante, que eu gosto também. E é legal você ver ali que, independente das discussões diferentes, precisa existir o fruto do Espírito, pelo menos por parte daqueles que se dizem cristãos, né? E o 2, qual deve ser sua postura? Né? Eu botei 4 pontos. Eu já falei o primeiro, paciência e mansidão. O 2, vida que fala mais alto que palavras. Então, Mateus 5,16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Gente, às vezes nossa pregação é só nossa atitude. E ponto. Você não prega dizendo nada, só fazendo o que é certo. Faça aquilo que Deus está te pedindo para fazer, sabe? Às vezes tem um grupo ali de pessoas, sei lá, rindo, falando mal de alguém. Não ri não, para que você vai agradar o povo? Você precisa agradar ninguém, você precisa agradar a Deus, é aquele que vai avaliar a tua vida, é Ele que é o juiz, não são aquelas pessoas, né? E aí Deus vai avaliar a vida delas, das pessoas que estão fazendo aquilo ali, e você também ora por misericórdia. 3, sabedoria para discernir o momento certo, né? Isso aqui é bem sério. Mateus 7,6 diz assim, não dei o que é sagrado aos cães. Então, às vezes, você
entendeu a palavra, você entendeu aquilo, uau, isso é muito incrível, e aí você quer compartilhar todo mundo, aquela euforia. Olha, respira, ora para saber para quem você está entregando, porque a Bíblia vai dizer, não deem o que é sagrado aos cães ou não lance pérola aos porcos, porque a pessoa não quer ouvir. E a gente tem que entender isso, sabe? O cristianismo não é imposição. A gente que acredita em Jesus e nós temos Ele, não tem. Jesus não faz isso com ninguém, sabe? O amor dele foi provado na cruz e aquele que crê, aquele que quer, busca, sabe? E acha. A gente não pode ficar forçando nada, não faz parte. Isso é, pensa num negócio cansativo, é ficar forçando o povo a crer, né? Deus me livre. Não vamos fazer mais isso, não. Vamos viver nossa vida com Deus e orar, né? Porque a gente sabe que dói muito a gente ver quem a gente ama se perdendo. E o quarto ponto, último ponto, amor verdadeiro, né? Mais firmeza. Na verdade, amar não é concordar com tudo, mas também não é atacar. Jesus olhou o jovem rico com amor, né? E deixou ele ir. Ele não quis. Lá em Marcos 10, 21, 22, você pode ler. Né? O jovem rico, ele queria a vida eterna, perguntou o que era necessário. Jesus disse, percebendo que no coração dele ele amava mais o dinheiro e os bens, disse assim, vende tudo que tu tem. Aí ele ficou triste. Então, pronto, aí Jesus respeita a decisão de cada um. A gente não pode tirar a liberdade de escolha de ninguém, gente. É realmente, eu acho que a beleza, né, das coisas que Deus fez é essa. O amor, ele deixa você para escolher, porque eu penso assim, se alguém me ama porque quis me amar e não tem outra decisão mais espontânea do que essa, né? Deus, ele nos amou. Não é hoje em dia sobre o quanto eu estou amando a Deus, quanto eu estou fazendo por Ele. Não, eu estou apenas respondendo ao tamanho imenso do amor que Ele derramou por mim. Então, é uma resposta, né? Eu não estou procurando, não, eu estou respondendo aquilo. E eu respondo porque eu quero, sim, eu, Débora, eu quero servir a Cristo. Eu quero viver para Ele, eu quero morrer por Ele, eu quero estar com Ele, eu quero porque me dá alegria isso. Débora perguntaram assim para mim, Débora, tu não bebe mais porque tu não pode, é? Aí eu disse, não é porque eu não bebo mais porque eu não posso. Eu não bebo porque eu não quero beber, não me dá mais aquela vontade que eu tinha no passado. Isso não me traz mais alegria, né? Antigamente me trazia uma alegria passageira. Mas hoje não me traz mais. Hoje me traz alegria fazer outras coisas. Então não faz parte mais da minha natureza. Já está dentro de mim. Não é, sabe? Deus, ele não chama a gente para ser robozinho. Para ser robô. Eu posso, eu não posso. Não, gente, tá no seu coração. Avalia teu coração. Busca o discernimento, busca a sabedoria. E toma a decisão correta, né? Que tá no seu coração. Eu acredito muito que cada ser humano tem sim sua escolha e tem o seu desejo no coração. E nós podemos fazer esse mergulho dentro de nós para depois lidar com os outros, né? Sejam pessoas que são bebês na fé também, sejam para pessoas que são incrédulas, né? Sejam, enfim, os diversos tipos de pessoas que estão à sua volta. Então ore, tá bom? Peça sabedoria a Deus. Leia a palavra, você vai ver tem muita coisa, gente, a Bíblia tem muita coisa. Para você estudar, mergulhar e o Espírito Santo de Deus falar com você e te dar ideias, você vai ter êxito, né? É muito também bom. É muito bom quando a gente vê alguém dizendo, olha, tu me deu aquele conselho e você sabe que aquele conselho foi dado, né, sendo guiado pelo Espírito Santo e a pessoa diz assim, eu fiz e deu certo, estou lendo mais a Bíblia, estou orando, estou buscando a Deus e tem algo acontecendo dentro de mim. E aí nós damos glória a Deus, né? Porque isso sim é muito bom. Então, bom, essas foram algumas dicas. Se você tiver alguma dúvida, você pode escrever ou mandar mensagem no meu Instagram, @docedebora. E eu espero que você tenha recebido uma boa palavra. Eu revisei tudo isso aqui, vou continuar aplicando, pedindo força ao Senhor para que Ele me ajude a aplicar essas coisas, porque realmente são vida para a gente. Bom, espero que vocês tenham recebido uma boa palavra e até a próxima, se Deus quiser.